Marcos 14, a partir do verso 12. Você pode estar abrindo sua Bíblia. A gente vai fazer a leitura e na sequência é o tempo deles colocarem ali, a gente falar um pouquinho sobre o objetivo da mensagem de hoje. Marcos 14, a partir do verso 12, a gente vai ler um trecho um pouco maior. Como aprendemos ontem, a perícope, o recorte, é um pouco maior, mas para você entender a importância, é uma mensagem voltada para a ceia, para esse momento que vamos viver daqui a pouquinho, mas eu queria que você estivesse bem atento àquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Verso 13, então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Verso 18, enquanto comiam, reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês que está comendo comigo me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu. Mas Jesus afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem irá como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, dizendo: peguem isso, é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram então para o Monte das Oliveiras. Amém? A mesa do amor, a mesa de Deus, é uma resposta ou uma contra-resposta contra a cultura do tempo em que nós vivemos. Nós vivemos um tempo bélico de guerras. Ontem, enquanto nós ministrávamos o curso, chegou a notícia que Israel, Estados Unidos, tinha atacado o Irã, e ficou naquela dúvida se o líder supremo tinha morrido ou não tinha morrido, e as inseguranças, e o petróleo que vai para a Rússia, que vai para a China, e parece que de tempos em tempos a história não muda. Parece que de tempos em tempos nós somos bombardeados com guerras, rumores de guerras, doenças, inúmeras situações que colocam a nossa fé, a nossa esperança e a nossa expectativa em risco. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O símbolo do amor perfeito, o sacrifício vivo de Jesus, ele é real sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos. O mundo pode estar acabando à nossa volta, mas nós temos a certeza que o nosso Deus, ele continua cuidando de cada um dos seus. No ato solene, então, da instituição, da celebração, porque essa foi a primeira ceia realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela mesa que era um jantar entre amigos. E parece que nós desaprendemos a compartilhar o pão, o café,
o cuscuz, a tapioca. A gente desaprendeu a estar em unidade e vivemos apenas um ritual. Mas o que Deus propõe para nós é uma mesa de amor, é uma mesa de comunhão, é uma mesa de cura, de liberdade, é uma mesa que nos aproxima e não nos afasta. Nós precisamos estar juntos. E eu quero compartilhar 4 verdades com você sobre a mesa do amor. A primeira grande verdade é que é necessário, é importante você estar preparado. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Dá uma sacudida nele, menos a Damires, calma. Fala assim: esteja preparado. Esteja preparado. Havia um espaço, olha o que diz o verso 15 e 16, no cenáculo, mobiliado e pronto. Nada ali era improvisado. A Páscoa não era desorganizada. O cenáculo estava preparado. Os discípulos, eles foram enviados com instruções específicas. Então, o que nos revela esse texto? Primeiro, que o nosso preparo revela reverência. Olha o que diz Josué 3,5: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. A mesa não é uma mesa leviana, embora Deus ele possa nos encontrar em lugares inusitados. Deus ele pode olhar para mim e para você, e você está numa crise, você está num lugar que você imagina assim: esse lugar que eu estou não é cristão, não é um templo, não é um lugar de culto, mas Deus ele te acha ali. Eu tive um pastor chamado Vladimir na minha vida, não é Vavá não, é outro, lá no Rio, Vladimir, e ele era um cara que zombava dos crentes, e eu amo o testemunho dele. Ele conta que uma vez tinha um amigo dele panfletando, entregando panfletos, e ele pede assim: deixa eu te ajudar a entregar esses panfletos. E ele estava num fusquinha, e o amigo dele olhou para ele: mas você nem é crente, você quer ajudar? Ele: quero, deixa eu ajudar. E ele pega aquele monte de panfleto, entra no fusquinha, acelera e taca tudo para o alto. Era um não crente, né? Alguém que precisava de Cristo. E Deus foi trabalhando na vida dele, até que um dia ele estava do lado de fora de uma igreja, debaixo de uma árvore, e o ministério de louvor estava ensaiando. É ele. Não era essa música não. Há 25 anos atrás, ia ser o quê? Shirley Carvalhais. Puxa aí então. Você vai cantar também? Eu não chego não. Muito menos eu. Aí ele puxou uma Shirley Carvalhais, não sei qual era a canção. E ele debaixo de uma árvore, de um pé de pau, num dia quente, domingo meio-dia, porque o pessoal do louvor ensaiava depois do culto da manhã, aquele moído, oração, escola bíblica, culto, ensaio, estava lá, e ele ouviu aquele louvor, e aquele louvor entrou dentro da sua alma. E ele decidiu entregar a sua vida ao Senhor. Lugares não convencionais. Mas Deus, Ele trabalha no preparo. Ele trabalha organizando tudo. O pecado original não foi uma falha na Matrix, um erro na programação, no projeto de Deus. Não. Já havia um plano redentor. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele nascido de mulher, aquele que se entregaria na cruz do Calvário, é esse que está aqui nessa noite. A cruz, ela não apenas nos salva, mas ela nos confronta, ela nos consola, ela nos leva a entender o valor de compreender aquilo que precisamos ter na presença. Em segundo lugar, essa mesa de amor nos leva a valorizar a comunhão. Enquanto estavam à mesa, eles comiam. Qual foi a última vez, amado? A última vez que você convidou alguém para almoçar na sua casa, para tomar um café? Qual foi a última vez que você falou assim: ei, vamos ali no Bonara? Vou mudar meu repertório, né? Alguém disse que eu só falo do negão. Vamos ali no Bonara que eu vou te pagar um hambúrguer ali de carne de sol. Aleluia. Qual foi, irmão?
Qual foi a última vez que você sentou com alguém e deixou o celular de lado e olhou nos olhos daquela pessoa? Houve um tempo, quem nasceu depois dos anos 2000? Levanta a mão assim para me ver. Deus abençoe, misericórdia, Deus abençoe, amém. Eu vou falar algo que vai surpreender vocês, vai ser a parte mais impactante dessa palavra. Houve uma época, amados, que não havia internet. Sabia disso? Não tinha. Você ia no banheiro, number 2, você olhava para o azulejo, você lia uma revista, não tinha celular lá não. Não tinha. E parecia que a nossa vida era diferente, era num outro ritmo, era mais profunda, sim ou não, gente? Você assiste 10, 20, 30 vídeos num dia e você não lembra mais nada do que você viu, porque não tem importância, não tem relevância. Tudo aquilo que não é mais construído no dia a dia, na horizontalidade, parece que não acontece de fato na nossa vida. Marcos está dizendo aqui que Jesus, ele não apenas partiu o pão, mas diz que Jesus estava à mesa. Na cultura judaica, sentar-se à mesa, então, significava aceitação, aliança, pertencimento. Declarar, olha, vamos partir o pão, quer dizer assim, você pertence, você é um dos meus. Você não é alguém mais que está isolado, apenas no mundo vivendo a sua vida. E Jesus está te chamando para esse nível de comunhão. Mas sabe o que eu percebo nesse tempo, amados? Que até mesmo fazer parte de uma igreja tem sido transitório na nossa vida. Nós não nos importamos mais com a identidade. Por isso, existem pessoas e movimentos e igrejas que não crescem. Elas só mudam o CPF de regionalidade. Ora você está aqui, amanhã você está ali, depois de amanhã você está lá. E quando antes a gente só mudava de igreja porque se mudou, porque casou, porque teve alguma coisa. E a gente lutava, vestia a camisa. No meu bairro eu lembro que a gente falava assim, fulaninho da Assembleia, ciclaninho da Presbiteriana, Joãozinho da Batista. A gente sabia, sim ou não, gente? Era assim. Hoje você pergunta assim, você está em qual igreja, amado? Aí eu estou em Cristo em Casa. Eu estou ouvindo as lives, eu ouço a live. Eu fiz um vídeo hoje de chamada para o culto, que eu dizia assim, pertencer ainda é importante. Porque nós somos o corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Pés, mãos, joelho, dedão, pescoço. Mas o cabeça da igreja continua sendo o Senhor, amém? Então é uma comunhão vertical, horizontal. A ceia vai nos lembrar que não somos indivíduos isolados, mas somos um corpo. Tim Keller diz, o Evangelho cria uma nova humanidade. Não apenas pessoas perdoadas, mas um povo reconciliado. 12 tribos, povos diferentes. A mesa, ela cura divisões. Ela cura o isolamento. Ela cura o orgulho. Jesus sabia que entre os discípulos havia disputa de grandeza. Eu quero me sentar à direita do Senhor no céu. Eu quero ser o maior. E o povo queria ser alguma coisa ali, mas não é sobre isso a mesa. Jesus sabia que Pedro negaria. Sabia que todos fugiriam. Mas mesmo assim, ele o chama à mesa. A mesa antecede a queda. A graça antecede o fracasso. Amém? A igreja não é um auditório, mas uma grande mesa espiritual, onde nos sentamos, onde aprendemos, onde rimos, onde choramos, onde compartilhamos. Em terceiro lugar, a mesa, ela cura a nossa culpa. Jesus diz, isso é o meu corpo, esse é o meu sangue da nova aliança.
Aqui então está o centro hermenêutico, interpretativo do texto. Jesus interpreta a sua própria morte. Ele então conecta a sua entrega à Páscoa. Ele é o cordeiro definitivo. Depois dele não há outro sacrifício. Não é um pombo, não é uma rolinha, não é um cordeiro, não é um boi. Não existe mais. O sacrifício era feito para perdão de pecados e para aplacar a ira de Deus perante o pecado do homem. Por isso dizemos que o meu louvor suba aos céus como cheiro suave. Porque quando a gordura é queimada, e tem uns abençoados que fazem churrasco quando você está comendo ovo, né? Não sobe aquele cheiro, aquele odor. Era assim a gordura do animal, quando era sacrificado. Sacrifício e depois o altar, com fogo, ele era queimado. E aquele aroma subia aos céus como um símbolo diante de Deus, dizendo assim, como cheiro suave sobre o nosso sacrifício. Agora a palavra está dizendo que Jesus é o último sacrifício. Depois dele não há outro. Depois dele não há nada que possa acontecer. Mas a ceia é o quê? A repetição do sacrifício. É o memorial da suficiência do Senhor. A ceia é um sermão visível da substituição penal. É como se eu e você tivéssemos uma dívida. Quem gosta de ir no Detran aí? Levanta a mão assim para me ver. Detran. Eu não vou fazer igual o pastor lá do Rio, não, que amaldiçoou, né? Amaldiçoou o Detran, não. George, inclusive, me mandou um vídeo essa semana, que agora as provas de habilitação estão uma beleza, né? É um monte de ponto, é 20 pontos. Para a moto o pessoal passa com a viseira levantada, não tem mais a prancha, não tem mais nada. Mas imagina, você tem muitas multas na sua CNH, na sua habilitação, e um dia quando você vai prestar contas disso, você chega lá e alguém fala assim, os pontos foram retirados. A dívida que você teria que pagar não existe mais. Você não entende, porque você não fez nada por isso. Eu não fiz nada, eu só vim saber. E na verdade, é o que o nosso Senhor fez por nós. Ele apagou a nossa dívida, Ele tirou os pontos, Ele se fez anátema, maldição por cada um de nós. O peso que havia sobre o homem, sobre a humanidade, hoje está sobre Ele, e sobre as suas pisaduras, sobre as suas feridas, nós somos sarados. A mesa cura, porque lembra que o preço já foi pago. Não é autoajuda, não é autoexpiação, não é penitência, mas é a abundante, infinita graça de Deus sobre nós. Há pessoas, ainda hoje, tentando pagar aquilo que Jesus já pagou. Mas sabe o que está escrito na mesa? Sabe o que está escrito na cruz? Está consumado. Terminou, acabou. E a partir disso nós vivemos a quarta e última parte desse texto. A beleza da adoração. E eu salto para o último verso, que lemos, o verso de número 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente, enquanto eles estavam ali, um salmo era entoado. Jesus, ele canta antes da cruz. Ele adora antes da sua morte. Ele já sabia o que esperava por ele. Mas aí talvez ele nos ensine a maior lição de todas. A adoração independe da circunstância que nos espera à frente. Você consegue entender isso? Você consegue adorar mesmo em meio ao caos? Você consegue adorar enquanto está num leito de hospital, passando o Natal, passando o Ano Novo? Você consegue adorar quando você chega para trabalhar na segunda-feira e tem uma carta de demissão? Pode ir fazer o seu demissional. Você consegue adorar quando você está vivendo uma crise no casamento?
Você consegue adorar quando algo te frustra, quando um filho te magoa. Você consegue adorar quando o vento ele sopra contra tudo aquilo que você está projetando. É o que Jesus nos ensina. Ele adora independente da circunstância, porque é ali que nasce a confiança no Pai. João 4 vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A mesa cura então a nossa visão distorcida do que é o culto. Nossa vida deve ser um altar, vida no altar. O maior milagre da cruz é que ela produz em nós adoração. A ceia então termina com louvor e missão, porque a mesa não nos paralisa, mas ela nos envia rumo ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que o Pai está presente, e Ele quer tratar a sua vida, Ele quer tratar a sua história, assim como Ele tem tratado a minha. A mesa do amor nos cura quando nos preparamos. Ela trabalha em nós quando restauramos a comunhão. Talvez você precise pedir perdão a alguém, ou perdoar uma raiz de amargura que já tomou conta do seu coração. A mesa do amor nos lembra do sacrifício. E também ela age em nós quando respondemos com adoração. Não é apenas o pão, não é apenas o vinho, mas é uma memória redentiva, é aliança, é um evangelho visível para todo mundo, para podermos declarar que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso parâmetro, é aquele que nos amou primeiro e por Ele viveremos eternamente.